Olá, pessoal. Vamos dar início então ao nosso resumo, né, do nosso aulão sobre o curso preparatório para o concurso SEDU 2022, tá? Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês, na área de educação, tá? Há mais de 15 anos e tenho muito orgulho disso, de ter muitos professores aí efetivados nas redes, tanto na rede municipal quanto na rede estadual aí que passaram por nossos cursos do SEAD, ok? A gente pretende aqui apresentar também para vocês a nossa equipe, né? Ok, então nós vamos contar com a professora Josemara na área de língua portuguesa, tá? O Daniel, que trabalha com informática, porque informática cai para todos os cargos, língua portuguesa para todos os cargos, conhecimentos pedagógicos e legislação para todos os cargos, informática para todos os cargos. As outras frentes, a gente sempre aguarda o edital para ver realmente, né, o que vai ser cobrado no edital, atualidades, matemática, raciocínio lógico, então a gente aguarda o edital, mas com certeza língua portuguesa, conhecimentos de legislação, conhecimentos pedagógicos e informática para todos os cargos, né? Quero apresentar para vocês aí esse cara, Fábio Ramos Manhães, que é professor de matemática maravilhoso, é um exemplo de carreira na rede estadual. Tenho muito orgulho de ser amiga desse cara, né, de ter aberto caminhos para ele quando ele chegou do Rio, aqui em Guarapari, né? Na época eu era diretora da Escola Técnica Cidtec, e ele foi meu professor de matemática e física lá durante muitos anos, até durante todo o tempo que eu estive na rede, depois continuou também, e hoje ele tem 2 cadeiras, né, na rede estadual, como professor de matemática, já concluindo o mestrado dele. Então, para mim é um exemplo de carreira que começou, ele, para vocês terem uma ideia, ele não, quando ele fez o concurso para a rede estadual, ele não fez a primeira opção por Guarapari, ele começou lá por Cariacica. Hoje ele tem 2 cadeiras no município de Guarapari e é um camarada, assim, muito estudioso, realmente um exemplo de carreira aí na área, né, do magistério dentro da SEDU. Bom, gente, a previsão são 1.500 vagas na rede estadual, sendo 800 para NAPB, né, que pega anos finais do ensino fundamental e ensino médio, né, 100 vagas para PP, que é o professor em função pedagógica pedagogo, e 600 vagas para agente de suporte educacional. Quem é o agente de suporte educacional? É a pessoa responsável pela secretaria, que faz matrícula, que controla todos os registros, né, que trabalha com o sistema da SEDU, então é aquela pessoa que dá o suporte aos professores, ao diretor, né, dentro da escola. Então, esse é o agente de suporte educacional, geralmente de nível médio. Então, o pessoal aí da área, né, que quer fazer para nível médio é o agente de suporte que deve contemplar você. Uma carga horária geralmente de 30 a 40 horas, aí vai depender do edital, né? O professor, ele tem aí todas as áreas, né, todas as disciplinas específicas, a gente não sabe quantas vagas ainda, porque isso sai em edital. E uma coisa muito importante que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, mesmo não tendo vaga no seu município, você pode fazer o concurso para outro município, né? Quando você faz a sua inscrição, você escolhe o município que você quer. Então, você não precisa escolher para o seu município, pode escolher para outro município que tenha vaga e depois, numa remoção, você consegue, né, transferir a sua cadeira para o seu município. Então, ficar muito atento quando sair o edital, estudar o edital, ver onde tem vaga, né, quais são as possibilidades e quais são as chances. Gente, falar um pouquinho sobre a banca, Fundação Carlos Chagas, né? A Fundação Carlos Chagas é uma banca, assim, muito importante atualmente, né? Uma banca muito respeitada. É uma banca que não apresenta questões de alta complexidade, dificuldade média, né? Não costuma apresentar muita pegadinha, tá? Geralmente as questões são diretas, não costuma misturar assuntos, né? Mas cobrado um pouco também de raciocínio, de interpretação, muitas vezes a resposta está na própria questão, né? Então apresenta muitas situações, exemplos para você fazer uma comparativa, né, daquela situação, daquele exemplo
com a legislação, com uma questão pedagógica, né, com uma situação pedagógica, né. Claro que o nível de complexidade dela não se compara ao CESP, por exemplo, que hoje é o SEBRASP, né. Nós já tivemos concursos da SEDU pelo CESP. Eu achava as questões do CESP até mais fácil, mas, porém, eram aquelas questões de marcar certo ou errado, que se você errasse uma, você perdia uma certa. Então, era muito complicado, né? Já a Fundação Carlos Chagas não trabalha dessa forma. A gente não cobrar só o conteúdo, mas cobrar também interpretação, né? Nas discursivas, ela geralmente vem cobrando os estudos de caso. Lembrando que o estudo de caso, gente, ele não cobra só língua portuguesa. O estudo de caso, você tem que ter conhecimento da abordagem pedagógica que está sendo colocada ali naquela questão, né? Então eu sempre trago exemplos de espelhos de estudos de caso corrigidos, que você consegue perceber que a pessoa, ela não perdeu ponto na gramática, ela não perdeu ponto na estrutura do texto, mas ela perdeu ponto no conhecimento pedagógico, ela não apresentou ali uma proposta de intervenção para resolver o problema dentro de um contexto pedagógico, dentro de um contexto legal. Então isso é muito importante, a gente estudar, pensar, escrever estudos de caso, sempre levando em consideração, né, o conteúdo que está sendo cobrado, o conteúdo pedagógico que está sendo cobrado nessa prova. Resolver muitas questões, resolver simulado. Abigail, mas qual o artigo da LDB que mais cai? Gente, nós temos artigos que são cobrados em todas as provas. Tem os artigos, a LDB tem 92 artigos. Você não vai fixar nos 92, a gente tem que ter um resumo de toda a lei, mas nós vamos focar naqueles artigos que são mais cobrados, ou de uma forma ou de outra. Por exemplo, você pegar um artigo que fala dos princípios e fins da educação básica, ele pode ser cobrado de mais de 100 formas diferentes, né, por uma banca, tá? É uma banca também que costuma apresentar questões parecidas com concursos anteriores. Porém, a gente sabe que esse concurso ele vai trazer um conteúdo diferenciado. Nós tivemos, de 2017 para cá, nós tivemos muitas mudanças na legislação, nós tivemos muitas mudanças nas metodologias, a gente só tem falado muito em metodologias ativas, tecnologia da educação. Então, com certeza, a banca vai trazer também essa atualização nos conteúdos, né? Agora, legislação não tem como fugir, cai mesmo. Outra questão muito importante é o tempo, controlar o tempo para resolução. Quanto mais questões a gente resolve, mais você está preparado para controlar o seu tempo, porque uma prova costuma ter de 80 a 100 questões, né? Tem prova que tem 70 questões e mais 2 estudos de caso, por exemplo. Você tem que controlar o seu tempo para resolver as questões, fazer a revisão das questões, fazer gabarito, fazer rascunho do estudo de caso e passar a limpo o seu estudo de caso. Então, né, tem que aprender a controlar esse tempo, a fazer questão com objetividade. Aí às vezes me perguntam, Abigail, eu posso fazer para professor e pedagogo? Pode. Geralmente as provas são em horários diferentes, mas você tem que estar preparado para fazer uma prova de manhã, uma prova à tarde, né? Então é muito importante você ter consciência o que eu quero, e como eu tenho condições de me preparar para isso. Então eu preciso de ter foco. Bom, o último concurso, 2018, para professor e pedagogo, né? Apresentou uma ementa de conhecimentos pedagógicos bem extensa, né? Língua portuguesa foram 10 questões comuns a todos os cargos, né? Envolveu mais questões de interpretação de texto, informática também foi tranquilo, e apresentou 2 estudos de caso. Prova para a gente, lá em 2010, não teve. Agente educacional não faz estudo de caso, né? Cai muita legislação, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, o estudo de caso, foram 2 estudos de caso cobrados, sendo um de forma mais geral e outro específico da própria área, né? E é importante a gente saber como que é corrigido o estudo de caso. Então, é bacana a gente pegar os espelhos de provas anteriores corrigidas e perceber onde foi que a pessoa errou, onde foi que ela perdeu ponto, né? Porque quem é que tem acesso ao espelho? Na época da prova, quem pediu recurso
Quando eu orientei a pessoa para fazer recurso, porque ela estava em dúvida com a correção, ela entra com recurso. Você pedindo o recurso, você tem acesso ao espelho de correção. Então a gente tem assim algumas propostas já corrigidas para também trabalhar durante o curso, né? Língua portuguesa para o cargo de professor e pedagogo, que foi cobrado, foi isso aí, né? Leitura, compreensão, interpretação de texto, a saber diferenciar os diversos tipos, né, de gêneros de textos, né? A relação entre um texto e o outro, fazer essa análise interpretativa, né? Coesão e coerência, a relação entre recursos expressivos, efeitos de sentido, principalmente conjunções, advérbios, né? E a famosa variação linguística que cai em todo quanto é concurso mesmo, né? Na parte de informática, a professor e pedagogo, foi cobrado a questão do Windows, o sistema operacional Windows, né? E essas questões básicas de internet não são questões difíceis, mas tem aquela questão, tem que resolver exercício. Por quê? Porque a informática, nós que trabalhamos já com computador, com informática, principalmente com a pandemia, nós tivemos isso muito evoluído, né, bem constante, presente na nossa prática, a gente desenvolveu a prática. Mas muitas vezes aquilo que é cobrado na prova a gente não consegue ler, interpretar e saber, por exemplo, qual é o caminho que eu faço para ampliar um texto, ou qual é o caminho que eu faço para fazer um backup, né? Qual é o caminho que eu faço para deletar, né? Então, utilizar as teclas do computador, a gente faz isso muito mecanicamente, na prova é diferente, a gente precisa de resolver questão.